pessoal, então a gente chegou, né, aqui, depois de fazer toda uma revisão evolutiva da questão da afetividade, do papel da afetividade em nível de evolução da afetividade dentro da organização da vida como um todo, né? Como a afetividade se manifestou na nossa espécie, e a importância, né, da afetividade na nossa espécie. Ó, pessoal, deem uma revisadinha no microfone, tem microfone aberto. Então, pessoal, o que é? Deixa eu ter que eu revisar, porque estou ouvindo uns barulhinhos, buenas, pelo jeito fechar. Então, pessoal, então, o que a gente vai ver hoje, né, é já mais especificamente, né, agora de tarde, mais especificamente, como a afetividade vai participar na estruturação da nossa identidade. Então, a gente viu nessa caminhada, em termos de evolução, em termos de biologia, o quanto a afetividade ela é importante, né? Porque ela vai falar de uma relação, de um acoplamento estrutural, e quanto isso vai determinando a construção desse ser que somos nós, né? Então, vimos um pouco que a experiência vivida ela é muito determinante dentro dessa estruturação. Foi algo que a gente passou muito brevemente, que hoje a gente vai agora, né? A gente vai ver isso mais profundamente, né? Como a relação vivência, ambiente, né? Pode estruturar ou desestruturar a nossa identidade, como isso é formador para a gente, né? Como isso é revelador de quem somos. Então, o ponto de partida importantíssimo é a gente perceber que o outro ser humano, né, ou se a gente vai usar a terminologia que a gente utilizou lá no primeiro passo da apresentação, né, hoje de manhã, então, que o ser humano, ele é o principal, não sei se o principal, mas ele é um fator determinante enquanto acoplamento estrutural, né? Então, a presença do outro, ela é formadora da nossa identidade. E a gente viu que em especial na espécie humana, isso é muito determinante, porque nós nascemos com um sistema muito aberto, né? A gente nasce como na realidade, num estado fetal, né? De uma vulnerabilidade imensa, a gente não tem condição de sobreviver sem ser cuidado. Um bebê morre se ele não for cuidado, ele não tem as bases de comportamento para, ou bases fisiológicas, bases musculares, motoras, né, e cognitivas para poder dar conta de si mesmo. Então, a gente estava falando lá da tartaruguinha, né, que nasce, já sai correndo para o mar, ela já nasce sabendo onde é que está o mar, ela já nasce sabendo como correr, como escavar na areia, como sair do, do, do ovinho e sair correndo para o mar, e se ela consegue chegar lá no mar, ela já sabe como nadar e ela já sabe como caçar, não tem uma interferência de um outro da mesma espécie que diz, olha, tem que observar para ver onde é que está o alimento, né? Não, ela já sabe instintivamente, é um conhecimento inato, né? Isso não significa que não seja um conhecimento, mas é um conhecimento que já está dentro da genética daquela espécie. No caso do ser humano, são poucas as atividades que o ser humano tem enquanto base instintiva, né? Então, a gente tem um reflexo, que é o reflexo de mamar, né? O reflexo de buscar o seio. Então, a gente tem alguns reflexos que a gente pode colocar na categoria de reflexo, que são movimentos que não chega a ter a complexidade de um instinto, né? São reflexos que vão
fazer com que a criança possa se aninhar, buscar o seio, são coisas muito básicas, né? Mas se a mãe está lá do outro lado da sala, ela não consegue chegar, se não tem a mãe, ela também não consegue se virar, né? Precisa ter alguém que cuide, não necessariamente a mãe, mas alguém que cuide, e tem alguns cuidados que são necessários, né? E a ideia desses cuidados necessários é justamente montar um ambiente protetor para que essa criança possa continuar se desenvolvendo, né? Então, a gente pode dizer que a nossa espécie ela é um útero, né? Um útero protetor para que a gente possa se desenvolver. Porque depois, pela própria organização para criar esses filhotes, né? Esses filhos, essas crianças, a própria organização social que foi se formando, ela não é útero somente para as crianças, mas ela é um lugar de proteção para todos os envolvidos, todos os participantes, né? E a gente se mantém um sistema muito aberto durante toda a existência, né? Então, claro, a criança tem esse caráter formador, né? E muito potente, a gente tem nos primeiros anos de vida, porque, inclusive, o cérebro está se formando, toda a parte motor, de linguagem, todos os códigos de relação social estão se formando. Então, nesse período, a gente tem um grau de vulnerabilidade muito maior do que posteriormente, onde a gente já está adaptado, né? Só que, infelizmente, aí a gente já está adaptado, inclusive, às faltas, os traumas, a gente já está reativo a uma série de coisas que nos faltou ou que foram dadas de uma forma equivocada, no sentido de não criar um ambiente de proteção, mas sim um ambiente de maltrato, etc. Né? Então, nós somos muito, muito, muito vulneráveis a esta relação. Né? Então, é muito importante a gente perceber que esse ambiente humano, ele é muito determinante para o ser humano, né? Especialmente para o ser humano. Esse ambiente, por exemplo, eu posso ter dois irmãos gêmeos univitelinos, ou seja, que eles têm a mesma carga genética, exatamente a mesma, né? E assim, se eu levar um para ser educado num país e outro para ser educado em outro, eles vão ter uma semelhança física, mas eles vão ser pessoas completamente diferentes, porque não basta o genético, né? O fator ambiental é muito determinante para o que somos, né? Então, nós somos uma mistura muito potente entre o fator genético e o ambiente, né? E esse ambiente humano é o principal ambiente. Isso é muito importante a gente compreender dentro da questão do que nos estrutura como identidade. Então, também outra coisa que eu gostaria de lembrar dentro da própria teoria de biodança, né, é que o ambiente ele é um fator essencial para deflagrar a expressão dos nossos potenciais genéticos. Então, eu gosto sempre de usar uma metáfora sobre isso, né, que é mais simples se a gente olhar isso para o mundo vegetal, digamos, né? Então, se eu tenho uma semente, né, de uma árvore, que é uma árvore de montanha, como um pinheiro, né, e eu plantar esse pinheiro no deserto, a mesma semente, né, possivelmente não vai se expressar, o pinheiro não vai nascer, ou se nascer, vai ser mais fraquinho, vai ter um período de vida mais curto, não vai conseguir dar outras sementes, e uma série de coisas, porque o ambiente não estimula o potencial que está dentro da semente, né? Agora, se eu pego e coloco lá na montanha, onde é a origem dessa espécie de pinheiro, o pinheiro vai se desenvolver super bem, vai dar frutos, vai ser pleno, né? E é exatamente o mesmo potencial genético. A mudança que tem é o ambiente que é um ambiente que ajuda na expressão do potencial ou não.
No caso do ser humano, isso é muito complexo, né? Porque a gente tem um grau de complexidade muito grande. Então, depende do ambiente, né? E aqui a gente tem, então, esse ambiente que é uterino, que ele é protetor, que ele serve não somente para proteger, mas como para estimular a expressão, né? Desse potencial que existe nesse pequeno ser. Então, esse ambiente ele pode ser um ambiente muito estimulante, muito protetor e que ajuda com que esse ser se expresse plenamente, ou pode ser um ambiente super restritivo, um ambiente de muita carência, de maltrato, de condições que não ajudam o potencial se expressar. E um fator assim ambiental das relações humanas que é essencial, né, é que nós temos um alimento, né, um alimento muito importante para o ser humano, que é a sensação, a vivência de ser amado, né? Então, o que significa isso? É ser mimado? É ser, assim, aconchegado? Pode ser, mas na realidade a vivência de ser amado, ela tem muito a ver com se sentir incluído, se sentir pertencente, se sentir visto, considerado, né? E daí a coisa complica muito, né, pessoal? Porque às vezes, para ser visto, ser considerado, ser incluído, nós, a nossa espécie, criamos situações onde a gente tem que negar a própria identidade, negar quem nós somos para poder ter um mínimo desse alimento essencial, né? Então, vocês veem que o caso humano é um caso muito complexo, né? E que a estrutura da identidade não é algo definido lá antes de nascer, né? Vai se definindo conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai interagindo e na qualidade dessas relações. Então, é a vivência que vai definir a estruturação da identidade, né? É o que eu vivo, o que eu vivo de positivo ou de negativo, que a gente viu no nosso encontro do Momentos Estruturantes, né? Então, que a vivência de acolhimento, que a vivência de se sentir parte, da vivência de se sentir vivo e com prazer de viver, estrutura nossa identidade, nos dá mais segurança de ser, nos aumenta a autoestima, nos qualifica a nossa autoimagem, né? E que a vivência traumática, ela tenha um poder equivalente à vivência estruturante, só que ela é desestruturante. Então, após viver algumas experiências traumáticas, a gente pode se sentir inseguro, se sentir feio, se sentir incapaz. Isso vai despotencializando, né? E vai nos levando a não acreditar em nós mesmos e não conseguir expressar plenamente o nosso potencial, como aquele pinheirinho lá no deserto. Então, a vivência, né, a qualidade do que a gente vivencia é muito importante. Como a gente conversou lá no curso que a gente fez na semana passada, né, a criança, né, o bebê e a criança, essa fase da nossa vida ela é muito delicada, né, porque o que nos serve para um processo de aprendizado e de proteção e sobrevivência da nossa espécie, que é o estado de vulnerabilidade infantil, que permite o aprendizado, né? Que permite a interação, que nos leva a aprender e fazer ligações e ser uma espécie eminentemente coletiva, né? Que necessita do coletivo para viver ao mesmo tempo, né? É esse sistema aberto que pode realmente fechar todas as portas, né? E eu colocava justamente que, por ter esse estado de vulnerabilidade,
o bebê e a criança, eles não têm uma coisa fundamental que depois, como adultos, a gente tem, que é a autonomia. Então, o bebê não tem autonomia, a criança não tem autonomia. Então, se está numa situação favorável, é maravilhoso, porque tudo entra e tudo é amor e tudo é uma vivência maravilhosa, né? Ou quase tudo. Sempre tem coisas difíceis, mas a maioria das vezes é algo que está estruturando e essa estrutura vai levando a mais estrutura, né? Mais força, mais autoestima, mais capacidade de interação, mais capacidade de expressão. Mas, ao contrário, quando a gente está num ambiente tóxico, num ambiente de maltrato, num ambiente de descuido, a criança ela não tem como sair dessa situação, ela não tem como dizer assim, eu vou me embora, porque eu não estou gostando disso aqui, não quero ser tratada desse jeito. Né? Então, algumas crianças até fogem de casa e tudo, né? Mas não digamos que a capacidade de solucionar, de autonomia para solucionar a situação é muito reduzida na criança e no bebê é quase inexistente, né? Então, o que acontece? A, a, a criança, né, ela tem um subterfúgio importante, que é a questão que faz parte da nossa aprendizagem, né? Mas também que pode ser um alívio, né? Que é a brincadeira. A brincadeira, ela é muitas vezes aquelas brincadeiras onde a criança cria personagens, interage, faz uma fantasia. Todas as crianças fazem isso, tá? Independente de situação de maltrato ou não. Mas para as que vivem em situação de maltrato, isso pode ser assim a salvação muitas vezes da criança, porque nesse mundo, né, de fantasia e coisa, ela consegue se preservar minimamente. Agora, claro que o adulto ele tem maior autonomia, então a grande diferença é que o adulto, quando ele chega na situação de maltrato, na situação de toxicidade, na situação de exploração, ou qualquer outra situação que afete a sua identidade e coloque em risco de desestruturação, ele tem a opção de, com a sua autonomia, de seguir outro caminho, de mudar a estrada, de dar limites, de dizer não, de mudar de cidade, de país, de relação, né? De emprego, ele tem essa autonomia. Agora, nem sempre ele consegue fazer. Né? Por quê? Porque nessa construção dessa identidade, né? E nessa vivência do traumático, muitas vezes a gente vai constituir uma identidade onde talvez a gente não perceba o maltrato e a toxicidade, vai perceber só quando adoecer muito, ou a gente não consegue perceber as saídas, não se julga capaz de mudar as coisas, né? Ou a gente simplesmente sucumbe, né? Sucumbe a um meio muito opressor. Então, teoricamente, a gente tem no mundo adulto a possibilidade de fazer diferente, mas isso não significa que a gente faça diferente. Por quê? Porque às vezes a gente está preso a amarras que são crenças que a gente constrói ao longo da nossa existência, que nos despotencializa, são ideias que a gente faz a respeito de nós mesmos e a respeito das consequências de nossos atos, que nos levam a ser os nossos próprios carcereiros, né? E nos desacreditar de nós mesmos. Isso, pessoal, não significa, também, porque é outra coisa que eu já percebi que acontece quando se fala dessas coisas, né? É a pessoa se dar conta que ela está numa situação de ambiente tóxico, de relações tóxicas, de trabalho tóxico, etc. E daí, como se diz na expressão gauchesca, que eu acho que é uma expressão nacional, então talvez não seja somente gauchesca, mas aqui no Sul a gente usa, que a gente chuta o balde, né? Ou seja, vai embora, resolve mudar tudo de um dia para o outro, né? Sem ver as consequências das nossas
atitudes. E daí o que que acontece, né? Quando a gente se dá conta que algo é opressor e não se prepara para fazer uma mudança, né? Muitas vezes a gente se quebra no meio porque não cria a estrutura básica para poder fazer a mudança. Então, se vocês se lembrarem lá do curso que a gente fez na semana passada, né, teve um momento onde eu disse que, na realidade, quando a gente é adulto, a criança que nós fomos continua vivendo dentro da gente, né? E ela, muitas vezes, é a fonte dessas crenças limitadoras. Mas, por outro lado, a gente, como adulto, pode ser os pais dessa criança que mora dentro da gente, né? Então, se alguém a maltratou, se alguém a deixou, se alguém não a ouviu, não a olhou, não brincou, agora é o momento que a gente pode fazer isso, né? Então, as modificações que a gente tem na nossa vida, e que a gente sente como necessárias, é importante a gente fazer essas modificações como bons pais de nós mesmos, né? Com cuidado, com amorosidade, acreditando que a gente pode fazer todas as modificações necessárias na nossa vida, desde que a gente faça com carinho, com proteção, né? Com diálogo com a gente mesmo, com respeito por nós mesmos, e percebendo que as coisas se constroem progressivamente e não impulsivamente. Às vezes o impulso é importante, né, como uma reação imediata, mas coisas que definem estrutura existencial, né, é importante que a gente saiba dançar as modificações, né? Não ficar paralisado diante de tanto trabalho que dá isso, né? Mas iniciar, mas também não fazer isso numa velocidade onde não permita uma nova estrutura nascer. Então, na infância, e aí a gente vai ter outra questão que eu falei já na semana passada, né? A gente tem dois fatores que são muito importantes. Quanto mais pequenininha a criança, os bebezinhos têm esse fator assim de uma forma muito potente, né? Que se chama o imprinting e o flash learning, né? Ou seja, quando a gente vive algo fora do tempo e do espaço, né? Que é essa característica da vivência, então, onde a gente vive tão intensamente um momento que a gente pode chamar que é uma vivência, né? Com intenso compromisso emocional. Então, o que que acontece? Quando a gente está vivendo no aqui e agora, com intenso compromisso emocional, a gente está se vinculando, né, a uma chave atemporal, onde o tempo e o espaço modificam, né, porque altera a nossa percepção, e um tempo pode ser um tempo, lá sei eu, que se a gente medir no relógio, vai ser de 1 minuto, ele pode dar a impressão que é uma eternidade, ou ele pode passar muito mais rápido, né? Então, essas alterações da percepção, elas são características da vivência. E a vivência, então, ela é uma abertura, ela abre para a nossa corporeidade, ela abre para a nossa estrutura de identidade, e ela abre para nossa percepção do que é o mundo. Né? Então, isso acontece durante toda a nossa existência, né? Enquanto a gente vive algo intensamente, isso é muito determinante de como a gente se vê, de como a gente se relaciona com o mundo e de como a gente se posiciona frente às coisas. Isso durante toda a vida, quando a gente tem uma vivência muito potente, vai atuar dentro dessas estruturas. No caso da criança, né, como ela não tem referenciais anteriores ainda formados, né, como é o caso do adulto, quanto mais bebezinho, menos referencial anterior a gente tem, né, e menos estruturado está o sistema nervoso também para abarcar o que se vive. Então, é como que aquilo que é vivido na primeira infância entra justamente como uma marca, né? E um aprendizado instantâneo. Então, essa marca é uma marca que fica em nível de psique, em nível de corporeidade, né?
enquanto uma marca que vai determinar entendimento do que é o mundo e quem sou eu no mundo, e isso implica num aprendizado do que é o mundo, quem sou eu no mundo. Né? Mas também, por exemplo, quando a gente faz vivências de biodança, algumas vivências são muito potentes e elas têm essa capacidade de imprinting e flash learning, inclusive provocando um processo que a gente chama de reparentalização, né? E que é um dissolver de crenças e couraças que têm a ver com vivências traumáticas da nossa infância e uma entrada de uma outra percepção sobre si mesmo e sobre as relações com o mundo. Então, se a gente tem uma infância muito traumática, muito difícil, e que isso é super comum que aconteça, né? De pessoas que têm esse tipo de experiência inicial, isso não significa que a gente está preso em uma coisa existencial e para o resto da vida a gente vai ser inseguro, a gente vai ter uma baixa autoestima, vai ter tendência à depressão, ansiedade, etc. Né? Isso, primeiro, pode ou não acontecer, né? Depende de como eu experiencio, né? E de quanto eu tenho também suporte de momentos estruturantes, né? Os momentos estruturantes também fazem imprinting e flash learning. Então, às vezes, a pessoa tem uma estrutura familiar muito traumática, mas tem também algumas vivências de momentos estruturantes que, como a gente conversou semana passada, não deixam que a pessoa vá à deriva, né? Que ela perca a estrutura de identidade. Mas também ao longo da nossa experiência como adultos, né? E a metodologia da biodança ela vai trabalhar muito por aí, né? Então ela vai provocar a vivência, né? A vivência que nos permita reparentalizar, ou seja, remodelar aquilo que ficou marcado, né? E aprendido de forma traumática. E é interessante na biodança porque a gente não trabalha o trauma diretamente, jamais, né? Então, não é que a gente vai remeter a pessoa lá no trauma e fazer ela revisitar isso, de jeito nenhum, né? A gente vai trazer uma outra vivência, né? Então, a pessoa teve uma vivência inicial lá de abandono, a gente vai trazer muitas vivências de aconchego, de acolhimento, de amizade, de participação. E é como que essa vivência nova, que é oferecida com muita intensidade, com muita potência, né? Porque a biodança tem uma metodologia que vai realmente abrir essas portas vivenciais, né? Então, é como que vai refazendo, né? Vai deixando aquela vivência inicial como algo que fica como uma memória, talvez nem como uma memória, né? Mas vai ficando a estrutura, como isso me marcou em nível de estrutura emocional, como isso me marcou em nível de crenças e como isso me marcou em nível, inclusive, de saúde, isso vai se dissolvendo e vai entrando novas informações, né? Então, por exemplo, se eu durante a infância eu vi tu não pode, tu não é capaz, né? De repente, e isso foi dito para mim de alguma forma, ou por gestos ou por palavras, em momentos de intensa emocionalidade, como uma bronca, como uma surra, como, né? Então, isso faz imediatamente um imprinting, um flash learning, né? E daí, de repente, lá mais para frente, eu vou fazer, tenho isso dentro de mim, mas eu vou começar a fazer aula de biodança, e daí tem vivências onde eu me sinto super capaz, super qualificado, sinto que as pessoas gostam de mim, me sinto acolhida no grupo. Daí, de repente, o que acontece é que estas experiências que são muito intensas, elas vão dissolvendo aquela autoimagem inicial, né? Aquela percepção de si inicial. Por isso, né, pessoal, só que a biodança ela não é uma coisa mágica no sentido de que se alcança esse grau de vivência assim do nada, né? Então, por isso que eu sempre, sempre, sempre indico para vocês que vocês façam
trabalhos semanais de biodança, né? Participem de um grupo, né? Não é assim, vou fazer num dia com facilitador, um dia com outro, porque eu quero conhecer um monte de facilitador, e daí eu vou fazer biodança toda semana, uma pessoa diferente em cada semana. Não adianta, pessoal, porque daí vocês abrem um processo num lugar, outro num lugar, outro num lugar, e perdem uma coisa essencial para a biodança, né? Essencial, que é o grupo, tá? Aqui não se trata somente do vínculo com o facilitador, que vai te conhecer, que vai propor vivências pensando em ti, que isso já é super importante, né? Mas também o grupo. O Rolando Toro, ele falava que o grupo é a matriz do renascimento. Então, se a gente está falando de processos de reparentalização, eles só existem porque existe o grupo, né? Essa comunidade que te dá suporte para que tu possa fazer as modificações necessárias, né? Se a gente não tem esse suporte, a gente não consegue fazer. Então, pessoal, às vezes a gente acha que biodança é uma aula comum de dança para fazer um exercício, para desenvolver uma técnica de dança, o que é maravilhoso, né? Mas para ter o efeito real de transformação da própria identidade, façam biodança uma vez por semana, sempre com o mesmo grupo, sempre com o mesmo facilitador, né? Durante um período longo da vida de vocês vão ter resultados maravilhosos, tá? Porque daí a coisa acontece, porque a gente se sente seguro de fazer a transformação. É necessário confiança para fazer esse tipo de processo. E confiança não é algo que vem de presente sem a gente dar algo em troca. Esse algo em troca não é pagar o profissional. Claro que isso é importante, mas não é disso que eu estou falando. O algo em troca é a presença e a participação de vocês. Então, e a vivência de biodança, então, ela vai fazer isso, justamente entrar onde entra a vivência estruturante ou a desestruturante, né? Então, como eu também falava semana passada, a gente está revendo um pouquinho o que a gente vivenciou semana passada, porque o momento estruturante se baseia todo nessa questão da estrutura da identidade a partir do afeto, né? Então, a gente via semana passada que o que estrutura a nossa identidade são vivências onde a gente se sente amado, né? São momentos que a gente se sente amado, que a gente se sente cuidado, e que se isso existe em continuidade, melhor ainda, né? Mas mesmo quando não existe em continuidade, o simples fato de a gente estar aqui assistindo essa aula significa que alguém nos amou e nos cuidou pelo menos um segundo da nossa vida, porque isso vai formando essas âncoras afetivas, né? Claro que se a gente tem uma família estruturada, que nos cuida, que nos protege, é maravilhoso, mas nem todo mundo tem a chance de ter essa estrutura, né, básica. E para quem não tem essa estrutura básica, não é o final do mundo, porque a gente tem alguns referenciais que podem nos ajudar, né, a puxar a cordinha do amor e ir trazendo, e trazendo, e trazendo, e que estão aí nas nossas memórias positivas, né? Está naquilo, em recordar e trazer presente que a gente também viveu coisas bonitas, né? E daí, então, também tem a vivência do trauma, que ela tem essas características de alteração de tempo também, tá? Então, quando é que uma coisa é traumática, né? Quando ela se dá o trauma não é somente uma coisa ruim que aconteceu, é uma vivência de algo ruim, tá? Então, isso é super importante, né? Se acontece uma coisa ruim, mas eu não vivo aquilo intensamente, ok, isso não vai ter muito significado na minha vida. Só uma coisa assim, não foi legal, ok, não quero isso, tchau, né? Agora, quando isso provoca uma alteração de percepção, ou seja, se abre a consciência nesse momento, né? Isso faz o processo de flash learning imprinting muito negativo, vai para a corporeidade de uma forma muito potente. Então, e é um fator desestruturador,
né? Então, existem aí fatores que têm a ver com o mundo relacional dentro da família, como brigas, como surras, etc., né? E também coisas que têm a ver com o ambiente, de repente um ambiente muito hostil, onde uma família até amorosa vive, mas assim, um ambiente onde existe muito medo, como situações de vulnerabilidade social, onde lá sei, a pessoa mora na rua, a pessoa mora numa estrutura de casa muito precária, né? Então, mesmo que exista um núcleo amoroso ao redor da criança, existe uma situação de vulnerabilidade da situação familiar mesmo, né? O que provoca também vivências traumáticas para todos, né? Um momento estruturante é justamente ao contrário, é aquelas vivências, aquele instante vivido que é maravilhoso, que eu posso recordar toda a minha existência, um abraço, um olhar, um dia de brincadeira que foi maravilhoso, e aquilo vai entrando e se somando e me fazendo ter uma perspectiva sobre mim mesmo que é maravilhosa, né? Então, a gente é um composto dessas duas coisas, né? E, claro, todos nós tivemos vivências traumáticas também, mas todos nós tivemos vivências estruturantes. Pelo próprio fato de existir, já significa que, mesmo que vocês não se recordem, vocês foram amados. De alguma forma, não sei se foi pelos pais de vocês, não interessa isso, se é pelos pais. Alguém amou vocês em algum momento, senão vocês não estavam vivos, né? Essa é uma questão super importante. Mas daí, quando a gente chega na biodança, a gente tem toda uma metodologia que faz justamente isso, né? Ela faz com que a gente, em um dado instante, que é numa dança, a gente entre num extremo compromisso emocional com aquilo que a gente está vivendo. Esse compromisso emocional ele se dá por gestos, por olhares, por movimentos, né? Então, é a vivência acontecendo, né? E daí isso provoca modificações muito potentes, né? Então, o Rolando colocava que a gente, quando faz uma classe de biodança, a gente sai fora do tempo do espaço e entra no tempo mítico, o tempo que não tem tempo, o tempo onde tudo se reconstrói, né? Então, eu gostaria de colocar para vocês, né, e isso está muito em cima do livro, né, que eu escrevi, do Momentos Estruturantes, que essa semana teve uma saída incrível desse livro, né, acho que depois do curso, né, então muitos de vocês adquiriram o livro depois, né, que que é justamente onde eu faço, dentro desse estudo que eu fiz, o que eu considero que são vivências estruturantes. O que nos traz estruturação, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fala, ok, a biodança é estrutura, né? Ou algumas coisas que eu vivo no meu cotidiano também podem me estruturar. Mas o que são essas coisas? O que são as principais coisas que são estruturantes, tá? E daí, no Momentos Estruturantes, no livro, eu faço um estudo sobre isso, né? O que estrutura, qual é a base de estruturação, né, da identidade, para que ela tenha uma estrutura onde eu possa ter uma boa autoimagem, uma boa autoestima, que eu sinta a potência do revelar do meu potencial, né? Que eu possa ter acesso ao meu potencial e à expressão desse potencial. Então, vamos ver o que nos estrutura, né? Então, uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a estudar o Momentos Estruturantes, comecei a montar essa teoria, né, é a questão da palavra. É interessante porque dentro da estrutura teórica de biodança, a gente trabalha algumas vezes com a palavra no meio da vivência, mas é muito rara, né? Porque a palavra, em geral, na nossa cultura, ela é utilizada para uma expressão mais racional, né? Então,
a gente usa muito a palavra para fugir, né, para sair da vivência e não para entrar nela. E é interessante porque a palavra, isso a gente pode ver na maratona de fisiologia, né, de aspectos fisiológicos da biodança, inclusive a gente tem a teoria ali gravada, se eu quiser dar uma visitada nisso, né? Foi uma maratona que foi bem bonita, então tem alguns facilitadores falando sobre isso, vocês podem revisitar, né? Depois eu deixo, se vocês me lembrarem, eu deixo o link. Mas, então, a palavra, ela é algo que chegou na nossa estrutura humana, né, a humanidade como uma característica humana, justamente nesse período onde a gente desenvolveu, né, super desenvolveu o neocórtex, né, que é essa camada que cobre o cérebro, que tem um monte de funções, né, que dizem é a substância, não lembro se é a substância que chamam, que é cinza, né? E daí tinha até a Aline Margulis diz que assim, não é cinza, é rosa, ela só fica cinza quando matam a pessoa, né? Quando vão examinar o cérebro já está morto, daí ele é cinza, mas normalmente ela é rosa, né? A substância rosa que a gente tem dentro da nossa cabeça que cobre, né, as estruturas mais antigas, né, mais arcaicas do cérebro. Então, o neocórtex foi a parte do cérebro que mais se desenvolveu com as novas aptidões que o Homo sapiens desenvolve, entre elas a palavra, né? Então, quando a gente fala, né, e desenvolve um discurso coerente, a gente está ativando o neocórtex. Só que o neocórtex tem funções que muitas vezes freiam, né, a expressão emocional e instintiva. Então, e que é justamente a ferramenta de trabalho principal da biodança, é ativar essas funções. Então, a gente pode utilizar a palavra durante a vivência da biodança, mas ela tem que ser muito bem utilizada. A gente às vezes utiliza na forma de canto, que daí não te tira na vivência, ou na parte de expressão poética ou expressão dos sentimentos, tá? Então, nisso a gente consegue utilizar a palavra de uma forma positiva e de uma forma que realmente reforça a nossa identidade. Mas também, às vezes, a gente utiliza, e a maioria das vezes, a palavra para não falar da gente, né? E para justificar coisas em nível racional, e aí a gente vai se dissociando, né? Mas o que acontece? A palavra, como momento estruturante, ela vem como vivência, né? Quando a gente está num estado vivencial de abertura emocional, né? E que é fora do tempo e do espaço, e alguém nos qualifica, né? Alguém nos deixa claro que acredita em nós, né? Alguém nos fala coisas maravilhosas, sem estar mentindo, sem estar puxando saco, realmente dizendo coisas que são importantes. Então, a gente tem que realmente cuidar muito com o que a gente fala, porque também a palavra pode ser muito desestruturante quando a gente desqualifica o outro, né? Então, a palavra ela tem esse poder de entrar no núcleo da identidade quando a gente está em vivência, né? E nos estruturar profundamente ou nos desestruturar profundamente. Então, a palavra bendita, a palavra cuidada, a palavra dita com sentimento, a palavra qualificante, ela é extremamente estruturante. Depois, o olhar, né? O olhar é algo muito, 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 muito importante, né? Então, nós todos queremos ser vistos, né? E um elemento estruturante fundamental é quando a criança mama e olha nos olhos da mãe, né? Isso é, digamos, o início da formação da nossa identidade, da formação do nosso existir, da confirmação
de que existe amor. Então, essa correspondência de olhares que inicia lá no aleitamento, ela vai continuar, né? Então, todos nós queremos ser vistos, ser olhados, ter a atenção, né? E todos nós podemos doar isso também, né? A nossa atenção, o nosso olhar, e que não é um olhar superficial, né? E aqui eu acho que tem esses dois verbos, olhar e ver, né? Então, o que é estruturante é quando nós nos sentimos olhados e vistos, né? Porque a maioria das vezes acontece que a gente só olha e não vê nada, né? Então, é olhar e ver, né? Conseguir olhar e ver o ser que está ali, né? Conseguir viver a experiência de que alguém te olhe e te veja profundamente quem tu és, né? Então, o olhar é algo também profundamente estruturador. A carícia é um elemento de estrutura fundamental muito trabalhado em biodança. Aliás, o olhar também é bastante trabalhado em biodança, a gente tem feito, né, nos nossos grupos online, a roda de olhares. Infelizmente, a carícia fica muito aquém das possibilidades quando a gente faz sozinho online, né? Mas a gente, nesse momento, faz o que pode, né? Mas a carícia é realmente algo fundamental, porque a nossa mão, a forma como a gente toca, ela passa uma informação, né? Então, acariciar não é somente tocar, acariciar é estar presente nas nossas mãos, né? É falar coisas através da linguagem das mãos. E isso não tem um comando racional que nos dá, né? É algo que naturalmente flui a partir de uma amorosidade que vem de dentro da gente e que a gente coloca nas nossas mãos. Lembrando que carícia também não é massagem, tá? Massagem é uma coisa sensacional, maravilhosa, mas a carícia, é acariciar, é fazer carinho, né? Todos nós sabemos fazer isso, né? E todos nós podemos melhorar na forma de fazer isso, ter mais consciência das mil possibilidades da carícia, né? E que vão desde a questão mais para a afetividade até para a questão da sexualidade. E quando a gente faz realmente com presença e com ressonância com quem é acariciado, a carícia é super estruturante. Tá? Mas para isso realmente ela também tem que ter essa relação de ressonância, de feedback entre quem acaricia e quem é acariciado, né? É um diálogo. A carícia nunca é uma imposição. Quando ela é impositiva, onde ela não existe esse diálogo em feedback dentro da carícia, onde a gente toca o outro como um objeto, já não é carícia. Tá? Isso tem outro nome, é uma violência. Então, é muito delicado, né, a diferença entre uma coisa e outra, e dentro da biodança a gente trabalha a linguagem da carícia, a gente trabalha muita ênfase das relações de feedback, de a gente perceber a sutileza do que é o contato e de como ele vai acontecendo numa dança, né? Na relação entre acariciar e ser acariciado. O abraço é um gesto bastante de um comportamento bastante ancestral. Vocês viram, né, que os grandes símios eles utilizam muito o abraço, né? Então, tanto nos símios como nos humanos, né, os seios que alimentam, que dão leite, né, eles estão realmente entre os braços, né? E o nosso primeiro abraço, ele muitas vezes está relacionado ao ato de mamar, né? Então, o abraço é algo que nos leva
a proteção primária, aquela proteção uterina mesmo, né? O se sentir protegido. E é um ato também de extrema confiança, porque quando a gente abraça e é abraçado, né? No abraço a gente expõe todos os nossos órgãos vitais, né? Então é um ato de confiança extremo também, né? Porque ele para que exista o abraço, existe um se deixar vulnerável, um confiar no outro, né? E infelizmente na nossa cultura a gente automatiza esses gestos, né? E torna eles superficiais, sem sentido, mecânicos, né, estereotipados. Mas o abraço, quando ele é vivenciado como algo profundo, ele promove uma sensação muito forte uterina, de fusão, de proteção, né? E isso é extremamente significativo, reforça muito a identidade, nos dá muita confiança, nos faz sentir muito amados, né? Quando a gente recebe abraços assim, quando a gente pode dar abraços assim. E depois o brincar, né? Então, a gente coloca na nossa cultura como brincar como uma coisa superficial, uma coisa banal, uma coisa que não é séria, né? E talvez o brincar seja a coisa mais séria que o ser humano possa fazer, né? Porque brincar é fazer alguma atividade no aqui e agora com intenso compromisso emocional, né? E com um prazer incrível, né? Então, quando eu faço a pesquisa de qual foram os momentos estruturantes da vida das pessoas, né, e pergunto, muitas relatam momentos de brincadeira, né, onde também momentos doces de brincadeira entre amigos, o grupo da rua, o grupo da praia, onde se brincava, brincadeiras que eram feitas, e também os momentos muito doces de brincadeira com os adultos, né, ou com pais, com avós, com tios. Então, a brincadeira, ela é uma atividade que é movida por puro prazer e afeto, e é muito, muito estruturante, profundamente mágico, dá acesso à magia. Claro que dentro da nossa estrutura social, que é extremamente competitiva, que faz bullying, etc., então a gente também vai ter na brincadeira fonte de trauma. Né? Mas aqui vamos ficar com essa questão da brincadeira enquanto estruturante, né? E todas as atividades que a gente faz, que nos dão muito prazer, são brincadeiras, mesmo que seja trabalhar. Se vocês trabalham em algo que dá super prazer para vocês, vocês estão brincando. Todos nós teríamos que brincar com o nosso trabalho, né? Nosso trabalho teria que ser uma grande brincadeira, porque teria que ser uma atividade que é tão profundamente gratificante que me dá um prazer imenso e me estrutura profundamente. Quando a gente faz coisas por obrigação, somente por uma troca financeira e não consegue brincar com o que a gente está se condenando para uma coisa muito terrível, pessoal, que é um pouco se escravizar, né? Entrar na dimensão de nos auto-escravizar, né? Então, a saída para a escravidão é a brincadeira, né? Porque hoje em dia, né, na maioria dos países, talvez não na maioria, né, mas em grande parte dos países, a escravidão, como era vivida lá no século XVIII, né, não, não existe mais, ou existe muito pouco, mas é como se a gente tivesse introjetado, né, esse sistema de escassez que nos faz nos obrigar a fazer algumas coisas por uma crença de que a gente não poderia viver de outra forma. Então, busquem que a profissão de vocês, que as atividades diárias de vocês, que todas as coisas que vocês façam sejam sem brincadeiras. E depois outro elemento que eu acho assim fundamental, né, que é super estruturante, que é a relação com a natureza, né? Então aqui a natureza pode ser o lugar, pode ser animais, podem ser plantas, né? Onde se abre esse momento de eternidade e que nos estrutura profundamente, né? A natureza nos acolhe, né?
a vivência de ser acolhido pela natureza, ser acolhido por os elementos naturais, é uma vivência muito potente. Aqui a gente já está entrando, de certa forma, né, no tema que a gente vai seguir semana que vem, não, no próximo módulo, que vai ser em outubro, né, que é a transcendência, né, que é esse sentimento de pertencimento já que não é abarcado somente pela espécie, mas pelo mundo, pela natureza como um todo. Né. Então, o Rolando dizia que a linha da afetividade, ela é o núcleo organizador do nosso trabalho como facilitador, né. Então, todas as aulas de biodança, elas têm que ter o norte do afeto. Então, como eu disse para vocês, a gente tem 5 linhas de vivência, e a gente pode trabalhar, não sei, numa aula criatividade, em outra aula vitalidade, mas a linha da afetividade, ela tem que estar permeando todas essas estruturas de aula, né, porque é o elemento organizador, tanto da estrutura de aula, como da estrutura da vida, né. Então a vida se organiza a partir do afeto. Então, a biodança, né, ela, na realidade, é uma metodologia, né, aqui, ó, faltou um A, não é metodologia, é uma metodologia que, que resgata, né, que trabalha com resgate profundo do sentido do afeto, né. Porque hoje a gente conversava um pouco a respeito de que o afeto na nossa cultura é visto como essa expressão que a gente fala, né, mimimi, né, a pessoa é muito mimimi, é muito mimadinha, é muito assim, né, delicadinha, é muito fofinha, e daí a gente acha que a pessoa afetiva é aquela que sempre diz sim, aquela que está sempre disponível, que ela é um anjo, né, tem umas auréolas na cabeça, porque ela sempre faz tudo que pedem para ela. Olha, pessoal, uma pessoa que age assim, né, ela pode ser extremamente desafetiva consigo mesmo, né, porque às vezes para dizer sim para o outro, né, a gente diz um não enorme para a gente mesmo. E muitas vezes o pedido do outro, quando alguém nos pede para nos abandonar em nome da relação com o outro, né, para a gente se trair em nome da relação com o outro, na na realidade essa pessoa também não está sendo afetiva com a gente, mesmo que seja reclamando que gostaria de estar mais perto, de que venha através de uma reclamação, né. Então isso não é afetividade, tá, pessoal. Afetividade justamente esse sentimento de pertencer que nos estrutura profundamente como seres humanos, né, que nos dá essa humanidade. Como eu falei para vocês, o fato de a gente ter uma estrutura biológica humana não significa que a gente vai resgatar a nossa humanidade. Nós precisamos viver coisas importantes para resgatar a nossa humanidade, para nos formarmos como humanos. A vivência é fundamental. Então, muitas vezes, né, ser afetivo também é dar limites. Ser afetivo é também dizer não, né. Então, a afetividade, ela tem a ver com, antes de tudo, com a preservação da identidade, né. Então, o afetivo, ele cuida, né, da preservação da identidade de cada unidade, de cada identidade e unidade, ou seja, de cada ser participante das relações, e cuida da relação em si, enquanto uma unidade maior, né. Então, nessa pulsação entre os participantes e a unidade maior, que é a relação, né, existe um cuidado e uma pulsação que a gente pode chamar de dança, né, e que em biodança a gente trabalha através da dança, e que é regida pelo princípio do afeto, de afetar um ao outro positivamente, construtivamente, estimulando a expressão profunda
dos potenciais.